Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você vai encontrar diversas estampas de camisetas muito lindas. Tem estampas novas na loja, vai lá conferir se você ainda não foi. Tem a caixa assombrada. Ainda dá tempo de você assinar e receber a sua caixa de novembro, Dia de los Muertos, ok? Logo, logo já abre para a caixa de dezembro, então não perca a sua caixa de novembro com o tema Dia de los Muertos, tá muito legal. Se você não quiser fazer assinatura, tem a opção da compra da caixa de forma avulsa, beleza? Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. Urgente é o título do relato. Ana, melhor dia para você, marido e crianças. Melhor dia para vocês também, assombrados. Há mais ou menos um mês, eu assisti um vídeo seu por indicação do YouTube. Curti, gostei, me inscrevi e hoje estou aqui para contar algumas experiências que eu já vivi. Meu pseudônimo será Vilma do Babado, nome fictício, para quando eu contar mais relatos, que serão muitos, vocês saberem de quem se trata. É a Vilma do Babado, nome trocado, ok? É fulana. Como vi em outros relatos que devemos trocar os nomes dos personagens, assim eu já fiz, muito bem. É para seguir muito bem o protocolo, isso aí. Bom, eu sou de Minas Gerais, não vou falar a cidade porque também acho que não pode, não é mesmo? Não é que não pode, é que a gente evita quando a cidade é muito pequena, sabe? Assim, aí eu não falo a cidade, tá? Pra evitar mesmo, assim. Bom, eu nasci no dia 31 de outubro de 1975, olha aí, a PP também dia 31 de outubro. Vou cochichar no seu ouvido em segredo. Não sei, vamos ver. Minha mãe teve um parto difícil. Eu nasci de fórceps. Quase que eu nem sobrevivia. Os médicos quebraram a minha cabeça? Como assim? Teve fratura no crânio? Os médicos quebraram a minha cabeça na tentativa de um parto normal, quando deveria ter sido cesariana. E no dia 12 de dezembro de 1975, passei por uma cirurgia de reconstrução de crânio. Graças a Deus foi tudo bem. Os cirurgiões fizeram a incisão no local certo, ocultando a cicatriz. Mas ela está bem visível. Só vê quando as pessoas só veem quando eu aponto o local. Porque fica abaixo da testa, no início do couro cabeludo. Abaixo da testa? Fica abaixo na testa. Aqui, no início do couro cabeludo, então acho que é aqui, assim. Vou tentar mandar uma foto para você. Não veio foto. Bom, continuando. Os anos se passaram, eu cresci, estou aqui para contar as experiências que tive. Não sei o porquê, mas tenho uma sensibilidade muito grande com o mundo espiritual. Eu tenho o que alguns chamam de visão aberta. A sensibilidade é tão grande que eu vejo espíritos onde quer que eu vá. Eu sinto a presença deles quando não posso vê-los e também ouço. Mas hoje vou contar algumas ou uma experiência só, né? Depende do tamanho, senão pode ficar muito longo e você vai ficar 6 dias em lives contando os meus relatos. Bom, eu trabalho como enfermeira há mais de 10 anos em hospitais. Essa é a profissão que eu amo. Sim, eu amo ser enfermeira. Sou especializada em tratamento paliativo. Eu cuido de pacientes em estado terminal. Hoje atendo em residências, mas o relato que eu vou contar se passou no corredor de pacientes paliativos de um hospital em que trabalhei aqui na minha cidade. Eu trabalhava durante o dia e fazia plantão particular noturno, devido à minha experiência. Um dia, o Dr. Vitor, vou chamá-lo assim, ele veio me procurar com uma jovem senhora, a Cláudia. Os nomes já estão trocados, ok? Para me indicar para cuidar do marido dela, que só tinha 3 meses de vida aproximadamente. Durante uma cirurgia para colocar uma sonda de alimentação, o intestino dele foi perfurado. Vazou fezes na cavidade.
Ele tinha uma bactéria contagiosa no intestino e essa bactéria começou a colonizar os órgãos. Infelizmente, quando isso acontece, não tem mais jeito. É só esperar ela ir parando os órgãos até o paciente vir a óbito. Eu acho que agora ficou claro, né? O porquê ele só tinha 3 meses de vida. Bom, seguindo. Cláudia estava muito cansada. Ela vinha de uma rotina exaustiva de meses em hospitais, sem dormir direito, ficava com o marido o tempo todo, até serem transferidos para esse hospital onde eu trabalhava. Dr. Vitor cuida muito bem dos pacientes, mas preserva a família também. E naquele dia ele me procurou com ela e disse assim: Cláudia, a partir de hoje você vai dormir na sua casa todas as noites e ficará somente durante o dia aqui com seu marido. À noite você vai para casa. E aí a Vilma vai cuidar do seu marido e vai arrumar outra moça para cuidar dele no dia de folga dela, ok? E assim foi feito. Arrumei uma amiga e ela nos contratou em particular para cuidar dele durante a noite, das 7 da noite às 7 da manhã. Eu o assistia com plantão particular para ele não ficar sozinho enquanto a esposa ia para casa descansar. Pois esse era o desejo dela, que tivesse alguém com ele o tempo todo na sua ausência. No dia do meu descanso, a amiga que eu indiquei cuidava dele. Quando fui conhecer o paciente e me apresentar, o meu coração se encheu de compaixão. Ele estava com as mãos contidas, pois teve uma reação alérgica a um antibiótico e seu corpo se encheu de bolhas, e ele se coçava até sangrar e ferir o local. Por isso as mãos estavam enfaixadas, fica tudo fechadinho assim, a mão enfaixada para eles não se machucarem, né? Ou por coceira, ou enfim. Ele era um paciente muito doce e falava poucas palavras. Sim, isso mesmo. Não. Ah, tá. Ele falava poucas palavras, tipo, sim, isso mesmo, não. Era isso que ele falava. Mas foi amor à primeira vista, gente. Se bem que eu sou suspeita em falar disso, né? Eu me apaixono por todos eles. Como não se apaixonar por criaturas que estão vivendo seus últimos dias de vida, né? E te olham com um olhar de, por favor, me ajude, eu quero viver mais. Meu Deus. E assim eu conheci o Senhor Pedro. Eu escolhi um nome bem bonitinho para ele. De noite, eu não tinha muito o que fazer, além de servir o jantar. Ele já se alimentava por via oral quando chegou ao hospital, já estava sem sonda. A equipe daquele turno fazia todo o procedimento, troca de fralda, medicação e tal. De noite eu só fazia companhia mesmo e levava amor e alegria àquele ser que estava prestes a deixar este mundo. Observação. Estou escrevendo e ouvindo você dando voz à minha história. É legal isso, né? Quando chegava no quarto, eu dizia: Senhor Pedro, o senhor está preparado para vir... Ai, meu Deus. Quando eu chegava em seu quarto, eu dizia: Senhor Pedro, o senhor está preparado para viver altas aventuras? Olha, vocês precisavam ver os olhinhos dele brilhando. Ele já sabia que vinha algo novo de mim todos os dias. A gente orava... Eu contava histórias, eu cantava. A noite era só alegria, até ele dormir e sonhar com os momentos alegres que ele tinha ali, ou relembrar o pesadelo que era sua vida antes de tudo acontecer. Dona Cláudia me contou o que aconteceu com ele e o quanto era perturbado o relacionamento dos dois. Que ele era um homem infiel, alcoólatra e a agredia sempre que voltava embriagado. Que só ficava nos bares bebendo com os amigos e com as amantes. Que um belo dia, bebendo em um desses bares, sofreu um AVC. Caiu no chão, batendo a cabeça e teve logo uma convulsão. Ficou se debatendo, batendo a nuca várias vezes com violência e ninguém o socorreu. Ligaram para ela, que ligou para o SAMU, que chegou junto com ela. Depois do cérebro ser bastante lesionado, chegou depois do cérebro ter sido já bastante lesionado. Por isso ele não conseguia se alimentar mais por via oral. Usou a sonda nasogástrica, que é aquela do nariz, por um tempo. Depois colocou a do intestino, onde aconteceu a tragédia.
Eu tô tentando usar uma linguagem menos técnica para que todos entendam. Ele quase não falava. Acreditava ela que ele só tinha lapsos de memória. Aquela mulher apaixonada olhava para aquele homem com tanta ternura, abraçava e beijava ele o tempo todo, e ele carinhosamente respondia. Ela me disse que estava vivendo o melhor do casamento dela agora, pois estava se sentindo amada por ele agora. Olha, eu me emocionei muito com a história e resolvi orar para Deus mudar a história da dona Cláudia, para Deus não recolher o marido dela e dar a eles um belo testemunho, acrescentando alguns anos de vida para ela viver feliz mais uns anos ao lado dele. Bom, os dias foram passando, meu cuidado com ele seguiram o mesmo. Eu chegava e perguntava se ele estava preparado para viver altas aventuras. E ele se apegou tanto a mim que só comia quando eu chegava. Quando deu entrada no hospital, ele não usava mais sonda, como eu disse, né? Dona Cláudia dizia que ele já sabia que eu estava chegando pelo cheiro do meu perfume suave e que ficava eufórico. Eu arrastava sua cama até a janela para contarmos as estrelas. Tirava a atadura e esticava a mão dele para fora da janela para ele sentir a chuva. Desde o primeiro dia, combinei com ele de nos comunicarmos com piscadas de olho. 1 era sim e 2 era não. Prometi também que se chegasse o dia dele partir e eu estivesse de plantão, eu seguraria na sua mão e cantaria até Deus recolher para ele não sentir, medo. Gente do céu. Mas ainda assim, eu acreditava no milagre que eu orava, que eu pedia. E assim se seguia, eu orando para Deus estender os dias dele sobre a terra, e ele interagia muito bem. Até que chegou a semana em que o Dr. Vitor anunciou que seria a última semana. O rim já não funcionava direito, já estava colonizado com as bactérias, a urina, enfim, seria questão de dias para chegarem ao pulmão e então este parar. Terrível notícia para mim. Eu chorei muito. Eu acreditava que Deus ia ouvir as minhas orações e ia mudar aquela história. Eu intensifiquei mais ainda as minhas orações. Eu estava segurando o Senhor Pedro e não sabia. Eu não queria acreditar que Deus não estava ouvindo as minhas orações e comecei a orar mais forte, pedindo misericórdia para deixá-lo mais uns anos. Mas eu não sabia o quanto eu estava fazendo mal a ele. Numa terça-feira de noite, eu estava deitada na cama de descanso ao lado do leito dele e adormeci. E aí eu tive um sonho. Nele, eu estava no mesmo hospital, mas fora do quarto do Senhor Pedro. E lá dentro do quarto estava uma movimentação de médicos e enfermeiros atendendo ele, como se ele estivesse passando mal. Só que eu não podia entrar. Fiquei esperando do lado de fora. Lá não era um corredor, como é na realidade. Do lado de fora do quarto tinha um pátio e de repente apareceu um homem. Eu não me lembro do rosto dele. Esse homem vestia roupas antigas, de época, escura. Tinha um chapelão na cabeça, parecendo do Haydn. Esse homem veio me perguntar se eu conhecia o Senhor Pedro e se eu conhecia a história dele. E o porquê de eu estar orando para segurar ele. Eu respondi que eu estava orando para ele não morrer, porque eu podia. Eu respondi que eu estava orando para ele não morrer, porque eu podia, mediante ao sangue de Cristo. E por 2 vezes, respondendo a pergunta, eu o pegava pelos braços e o jogava no chão. Aquele homem, é isso? E o chão se abria e ele descia no buraco e aparecia do outro lado. Acordei sentindo uma presença muito forte no quarto. Fiquei toda arrepiada e fui ao banheiro e a presença se fez mais forte ainda ali, pois era justamente onde ele ficava, do lado de fora do quarto. O banheiro, é isso? Ficava do lado de fora. Na manhã seguinte, fui para casa pensativa e fiz uma oração, pedindo a Deus perdão por estar orando para segurar uma alma. E esse não é o meu direito. Eu pedi a Deus para cumprir a vontade dele na vida do Senhor Pedro. Logo após, recebi uma ligação
Logo após, recebi uma ligação da dona Cláudia, acho que é isso, que dizia que eu não precisava ir, que o médico já havia anunciado que ele só tinha mais umas 2 horas de vida. E não é que eu tinha esquecido da promessa de que havia feito de estar ao seu lado no seu último instante? Bom, passou a 4ª e eu não fui ao seu encontro cumprir com o combinado. A 5ª passou e eu também não fui. A 6ª passou e eu também não fui. Todos a pedido da dona Cláudia. E eu estava de férias do trabalho de dia no hospital. Sábado de manhã, dona Cláudia me ligou pedindo para fazer um plantão noturno com ele, aí eu fui. Cheguei, ele estava de olhos fechados. A Silvinha me passou o plantão explicando que ele estava com a pupila dilatada, que para ela ele já estava morto, mas ainda tinha alguns sinais vitais. Calcei as luvas, constatei a dilatação, peguei uma cadeira, botei ao lado da cama e de pé peguei em suas mãos e disse: Senhor Pedro, está preparado para altas aventuras? Só que hoje será uma aventura bem diferente. E aí ele apertou minha mão como que respondendo. E como eu havia prometido, eu segurei em sua mão, segurei em sua mão, que ora me apertava com bastante força, ora soltava. Cantei louvores até ele parar de respirar. Fiquei ali, do lado dele, umas 2 horas, olhando em seu rosto. Um semblante sereno. Ele estava indo em paz. Ele me esperou conforme o combinado. E a equipe médica não entendia como ele estava se mantendo daquela forma, mas ele realmente me esperou. Quando o espírito saiu, o corpo ficou quando o espírito saiu, o corpo ficou como se a pele estivesse seca. Exatamente como no Mortal Kombat, quando o Shang Tsung suga o espírito do corpo da pessoa, sabe? E eu fiquei ali uns 10 minutos para constatar que ele havia partido. Depois fui ao posto médico informar que o paciente tinha parado. Voltei para o quarto, fui arrumar os pertences do paciente para a família levar e aguardar a equipe médica para atestar o óbito e tal. Ajudei a equipe de enfermagem a preparar o corpo, avisei a família e fiquei no quarto até chegarem. Depois de todos os trâmites, foi o sepultamento e depois vida que segue, né? Até hoje tenho contato com a viúva, que foi diagnosticada meses depois com câncer e está em tratamento, mas está bem. Já o falecido, eu tive um sonho com ele, depois de alguns dias. Das fases que ele passou até ser recolhido. Eu vi ele preso em uma jaula, enraivecido, mas aí depois dócil, entrando em uma porta e acenando para mim. Entendi que ele estava agora sim se despedindo. Ufa, não imaginei que eu fosse conseguir terminar em tempo. Passei o dia inteirinho escrevendo. Já ia me esquecendo de contar o que me aconteceu ainda nesse hospital após o falecimento desse paciente. Estava eu de plantão noturno, temos um quarto para descanso, só que nesse dia eu fiquei em um apartamento que estava vazio e lá não admite paciente de noite, só durante o dia. Eu fui para esse apartamento, que era o último do corredor paliativo. Ele ficava entre 2 corredores, o da entrada e saída dos pacientes e o da janela, que era para circulação de funcionários. Só funcionário transita por lá, entendeu? Pois então, eu sofria de ovários policísticos até aquele dia. E quando chegava o ciclo, descia muito, parecendo uma hemorragia. Eu ficava até 14 dias sangrando, e muito. Isso era muito sofrido, e eu vivia orando e pedindo a cura. Nesse dia, eu entrei nesse quarto e vi 2 enfermeiras na janela, sorrindo, como se estivessem fazendo travessuras ou alguma surpresa para alguém. Eu corri para a janela porque algo nelas me chamou a atenção. O uniforme de enfermagem que elas usavam era um uniforme de época. Corri para a janela para ver direito e elas correram e sumiram. Saquei na hora que era espiritual. Deitei na cama do acompanhante que ficava debaixo da janela e adormeci. Fiquei parecendo que estava anestesiada.
Eu sentia uma dor horrível no meu útero, mas eu não conseguia acordar. Quando acordei, meu útero ainda estava dolorido e permaneceu dolorido por dias. O que aconteceu depois vocês não vão acreditar. Eu comecei a ficar naqueles dias, mensalmente e somente... eu comecei a ficar naqueles dias, mensalmente e somente durante 5 dias e pouco fluxo. Acredita? Pois isso me aconteceu. Antes ela ficava 14 dias e com muito fluxo. Agora, todo mês, descia só 5 dias e com pouco fluxo. Bom, eu queria contar para vocês esses 2 relatos. Eu sei que não são aterrorizantes, mas eu queria contar. Mas as experiências que eu tenho para contar das residências que já passei, vocês vão gostar. São horripilantes. Beijos e até a próxima. Agora é só para mim, dá licença. Ok, muito obrigada. Um beijo para você. E, gente, imagina quantas histórias, né, ela não tem para contar pra gente aí. E é interessante, a gente já ouviu em algum relato, em algum momento por aqui, esse lance da oração pedindo para a pessoa ficar, quando na verdade ela precisa ir. E aí acaba segurando a pessoa aqui, e isso não é bom, né? A gente já viu isso aqui em algum relato. E ele esperou, né? Esperou como combinado aí para ela estar junto com ele. Muito legal. Quer dizer, triste, interessante, né? Você tem uma história parecida? Manda pra gente. Se for comentar, que seja com respeito. Beijo para vocês e até o próximo relato. Fui!